Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade. Esta é a última edição do Fora da Caixa, antes das eleições de 1 de dezembro. A quinta-feira é sempre com José Luís Mascarenhas, a quem também agradecemos pela disponibilidade. Vamos olhar para alguns temas e assuntos. De resto, vamos tentar perspectivar esta campanha eleitoral, este novo ciclo eleitoral que se inicia em Cabo Verde. Olharemos também para os 3 anos do mandato do Presidente da República, José Maria Neves, e claro está, falaremos do Orçamento de Estado, mais nesta perspectiva de desenvolvimento regional, desenvolvimento local e regional, todo este equilíbrio que se procura atingir com o Orçamento de Estado. Zé Luís, bom dia, obrigado pela disponibilidade. Muito bom dia. O nosso Fora da Caixa acontece precisamente no dia em que arrancou a campanha eleitoral, desde as 0 horas, que é toda essa movimentação que naturalmente vai aumentar de ritmo e de intensidade nos próximos dias, já da parte dos órgãos públicos de comunicação social. Houve essa preocupação de promover entrevistas e debates, agora mobilizando também jornalistas para acompanhar as ações de campanha de todos os candidatos. Ontem a Comissão Nacional de Eleições anunciou a instalação de uma unidade de checagem, de fact-check de informação. Portanto, segundo a CNE, estão criadas todas as condições para que o processo decorra na normalidade. Quais são as expectativas, as suas, para esta campanha eleitoral que já se iniciou? Muito bom dia, portanto, Carlos Santos, bom dia, Marzinho e todos os nossos rádio ouvintes em Cabo Verde e na diáspora. Para mim, é de facto um momento expectante para os cabo-verdianos, mas também para o mundo, né? Cabo Verde tem estado a cumprir o seu papel ao longo dos últimos 33 anos do municipalismo, da instituição das eleições autárquicas, e nós temos estado a cumprir, portanto, esse nosso papel de levar o poder, levar a decisão para junto da população, portanto, cumprindo o princípio da subsidiariedade. Então, nesse sentido, nós temos também uma forte expectativa com a maturidade criada junto dos cabo-verdianos, que estas eleições vão representar mais um passo, portanto, nesse cumprimento de Cabo Verde no sentido da indução do desenvolvimento. Nós, a nível pessoal, portanto, a minha expectativa é forte que os nossos candidatos em todos os municípios possam trazer novidades, mas, acima de tudo, que possam trazer também um debate elevado. E eu considero que um debate é elevado quando, de facto, nós estivermos a pegar nos assuntos que são estruturais. Muitas vezes vejo um debate muito conjuntural, à volta das coisas correntes do dia a dia, mas eu gostaria talvez de ver mais debates estruturais. Do seu ponto de vista, quais são esses assuntos, essas reformas, esses desafios do ponto de vista estrutural que gostaria de ver, digamos, debatido, discutido, trazido à colação pelos candidatos? No meu ponto de vista, não há uma dinâmica municipal sem que essa dinâmica esteja inserida numa dinâmica nacional. Então, os grandes temas nacionais, eu acho que devem ser trespassados também a nível municipal. Eu tenho dito que Cabo Verde conseguiu um percurso meritório a nível da competitividade, do crescimento. Portanto, isso é inequívoco, né? Temos grandes desafios. Neste momento, os grandes desafios de Cabo Verde estão a nível da sustentabilidade desse nosso processo de desenvolvimento. No fundo, a sustentabilidade não é mais do que fazer com que
este crescimento que nós estamos a fazer, nomeadamente junto de alguns polos de desenvolvimento que foram eleitos e foram induzidos, fazer com que esse crescimento vá ter com a população. Porque durante muito tempo nós fizemos crescimento e o povo, portanto a população, foi obrigada a ir ter com o crescimento. E o nosso desafio agora é fazer com que o desenvolvimento vá ter com a população. Este é o grande desafio. No fundo, estamos a falar de municípios, estamos a falar de localidades. Então eu gostaria que o debate centrasse mais a nível do papel que cada município tem nesse processo de indução de desenvolvimento nacional. E sobretudo também que os candidatos apresentem as suas ideias, propostas, projetos para o desenvolvimento do respectivo território municipal e que não se fique apenas nos ataques, enfim, nas questões, nas minudências, digamos, da política partidária. Evidentemente, eu acho que seria muito importante que, de facto, nós centrássemos a nível do papel que cada município deve ter nessa indução de desenvolvimento. Isto é, os recursos estratégicos que cada município dispõe, essa dinâmica que nós estamos a ver em que alguns municípios têm estado a perder população, como sinal claro que o desenvolvimento não está a ir ter com a população. O que é preciso fazer para que nós possamos inverter essa dinâmica e fazer com que o desenvolvimento leve à fixação da população junto, portanto, do seu habitat, junto da sua localidade. Portanto, este é o grande desafio de Cabo Verde e também, logicamente, dos municípios. Então, esse debate eu gostaria de ver entre os candidatos no sentido de propostas inovadoras e de capacidade para fazer de cada município uma centralidade. E esta dinâmica que nós temos, portanto, a expectativa de que os novos candidatos possam vir a trazer. Eu tenho estado a defender... Acha que está na altura de o país avançar para, digamos, mais uma vaga de descentralização de poderes, de competências, de recursos para os municípios, para que possam ter também mais autonomia? Há sempre essa crítica que se faz aos presidentes das câmaras municipais ou às câmaras municipais. Há pouca inovação, mas também não há margem financeira para investimentos, porque a base para a arrecadação de receitas, essa base é diminuta. Que reformas é que, por exemplo, ao nível do Poder Central se pode fazer no sentido, de facto, de dar mais autonomia, de devolver o protagonismo aos municípios para que sejam atores efetivos no desenvolvimento local e regional? Eu acho que há uma certa reforma que podemos fazer. A regionalização esteve sempre em cima da mesa. Pode ser a altura para começarmos a discutir a verdadeira descentralização e um modelo ideal para Cabo Verde. Portanto, podemos continuar a fazer esse debate, mas, acima de tudo, eu também gostaria de ver competências, as melhores competências cabo-verdianas junto dos municípios. Tem-se falado muito de que muitos municípios não conseguem elaborar um projeto, não têm capacidade para ir buscar os recursos que estão disponíveis. Então eu penso que é preciso montar, e tenho estado a sugerir, mesmo junto da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde, a possibilidade de criar uma equipa técnica competente que pudesse rodar os diferentes municípios, apoiando cada município a formular um plano, um orçamento e criar condições para que cada município possa ir buscar os recursos que têm direito. Então, eu acho que nesta fase nós devemos repensar um pouco essa forma de montar a equipa, mas também de ter uma estratégia que seja global e que engloba cada município no sentido de irem de encontro ao desenvolvimento nacional, ao nosso plano estratégico de desenvolvimento sustentável e ir de encontro aos ODS, que são os grandes objetivos globais que Cabo Verde rubricou e que deve cumprir.
E há essa necessidade de municipalizar, digamos, esses objetivos. Não é? Exato. Há uma necessidade de desagregação desses objetivos globais a nível municipal. Por exemplo, no âmbito dos ODS, um dos objetivos é eliminação da pobreza. Fome zero. Então nós temos que ver como é que é possível, até 2030, fazer com que isso aconteça em cada município de Cabo Verde. E temos que ter uma equipa e uma estratégia montada para que isso seja efetivamente uma realidade. Já voltaremos a falar do orçamento do Estado, agora nessa perspectiva que lança aqui, ou nesse repto no sentido de tentarmos perceber também o desenvolvimento sustentável no contexto regional, os investimentos públicos e privados realizados e o seu impacto no desenvolvimento socioeconómico das ilhas, a distribuição de riquezas por ilha. Não sei se quer continuar nessa linha ou se falaríamos agora assim uma espécie digamos de incursão por um outro tema da atualidade também, que tem que ver com os 3 anos de mandato de José Maria Neves à frente do Palácio do Platô, as marcas que José Maria Neves vai deixando, os pontos, digamos, mais críticos também desse mandato. Eu talvez preferia começar por essa análise regional. Muito bem. Para dar continuidade àquilo que nós estamos a falar. Claro, sim. Há desequilíbrios a nível nacional que nós devemos estar atentos e devemos procurar possíveis soluções. Nomeadamente, em termos de capacidade para criar riqueza e para fazer a sua redistribuição. Se nós notarmos, e a distribuição da riqueza por ilha, Santiago, por exemplo, cria cerca de 53% da riqueza nacional. São Vicente cria cerca de 19% ao longo dos últimos 7 anos, o que mostra uma certa tendência. A Ilha do Sal, 11%, a Ilha da Boa Vista, 5%, e as restantes ilhas, 13%. 5, portanto, das 10 ilhas criam menos riqueza que propriamente a Ilha de São Vicente. Então é preciso, de facto, que também no âmbito dessas políticas municipais, que esta realidade esteja como pano de fundo. Como fazer com que os nossos, portanto, municípios possam também contribuir para que haja mais riqueza. Tem alguma receita para que isso possa acontecer? Eu tenho estado a repetir sucessivamente este meu princípio. O desenvolvimento tem que ir ter com a população. Nós não podemos criar polos de desenvolvimento em locais sem população e obrigar a população a ir ter com esse polo de crescimento. É preciso, de fato, montar uma estratégia de desenvolvimento em que, de fato, a população tem que ficar fixada no seu habitat. E o desenvolvimento vai lá ter. É preciso montar uma estratégia global, nacional e municipal para que isso aconteça. Então, essa concertação de planos tem que acontecer e as propostas... Quer dar algum exemplo, por exemplo, de algum investimento que se deve fazer, por exemplo, numa dessas ilhas para fixar essa população? Um dos exemplos que eu tenho estado a dar sempre, nós temos um setor que é o setor estratégico de desenvolvimento nacional, que é o turismo. Nós não podemos ter 90%, agora 93% do turismo fixado em 2 ilhas que têm apenas 10% da população. E depois querer que a população fique na sua ilha. Porque a população tem que ir ter com o desenvolvimento, tem que ir ter com a oportunidade de crescimento. Mas, no entanto, existe um conjunto de produtos turísticos. Eu tenho estado a defender, talvez, produtos que Cabo Verde é mais forte, que nós não estamos a conseguir desenvolver. E se nós conseguirmos, de fato, montar novos produtos turísticos em que tenha em conta um homem cabo-verdiano, que
tenha em conta a natureza e que tenha em conta, acima de tudo, portanto, a cultura, o nosso, portanto, ecossistema, certeza que muitos cabo-verdianos, e nomeadamente, por exemplo, o espaço rural, que é um produto fortíssimo, o turismo no espaço rural, que nós podemos, de fato, fazer com que a riqueza também vá ter com a população. E certeza, a distribuição do nosso turismo seria diferente. Porque existe um segmento enorme de turistas que querem viajar, mas não têm oferta. Nós podemos manter 1 milhão de turistas que já temos, mas existem outros segmentos que ainda não estão explorados. Então esses novos produtos podiam, de fato, ir buscar um segmento de mercado interessante. Mas quando o governo cria as rotas, as aldeias turísticas, não é nessa linha de tentar, digamos, explorar as potencialidades turísticas de cada uma das regiões, das ilhas? Rotas, sim, mas aldeias não. Portanto, porque há uma diferença entre infraestruturas turísticas, recursos turísticos e produtos turísticos. É preciso criar produto, porque é o produto que é vendável. Portanto, o turismo depende de 3 pilares fundamentais: o produto, a sua distribuição junto do mercado emissor e o transporte. São 3 pilares fundamentais que nós temos que desenvolver para que, de fato, possamos induzir um turismo que seja sustentável. Mas nós temos outros desequilíbrios que nós temos que fazer, portanto, face também, e que devemos ter como preocupação de fundo. Um desequilíbrio enorme em termos setoriais. Nós temos um setor agrícola, o setor primário, a contribuir apenas com 3% para o PIB. Temos um setor secundário a contribuir com 5%. E temos praticamente 92% para um setor terciário, que inclui a administração pública. Então nós temos que fazer como que a população local, muitas vezes no ambiente rural, possa participar na atividade económica com esse desequilíbrio setorial. Se grande parte da população esteja, por exemplo, no ambiente rural. Então nós temos que repensar um conjunto de estratégias. Eu acho que este pensamento novo é que deve estar refletido também nas propostas municipais que nós estamos a ouvir. Eu tenho estado a defender que é preciso nós montarmos uma nova estratégia que tenha em conta alguns critérios que são fundamentais, nomeadamente a população. A proposta de desenvolvimento do país tem que ter em conta a distribuição da população. Por exemplo, a Ilha Santiago, tendo 56% da população do país, tem que ter estratégias de desenvolvimento que beneficiem mais da metade da população. Eu gostaria muito de ver contemplado nas nossas propostas para o MCC, para, portanto, novas formas de investimento, grandes infraestruturas, por exemplo, para esta ilha, como, por exemplo, a Via Rápida Praia Tarrafal, que eu já reivindiquei em 2003. Em 2003, quando me convidaram Acha que esse investimento vai sair do papel? Eu penso que sim. Já é a altura. A minha expectativa é que sim. Em 2003, quando me convidaram para o lançamento da primeira pedra para a requalificação da estrada Praia São Domingos, e eu tive a oportunidade de dizer, na altura, o ex-primeiro-ministro, Dr. José Maria Neves, eu preferia ver, em vez de uma série de estradas para Rincão, para Calheta, ver uma via rápida para Praia Tarrafal. Mas tem que haver também estradas para desencravar, digamos, as localidades. Sem dúvida, mas eu achei que o efeito económico de uma via rápida, em termos de eliminação da distância psicológica entre Praia e Tarrafal, tem um efeito indutor de desenvolvimento muito superior que pequenas estradas de desencravamento. É claro que essas estradas também são necessárias. Uma pessoa sai daqui da praia, em 10, 15 minutos já está no Tarrafal. E muita gente a morar no Tarrafal e a trabalhar na praia.
isto criaria uma dinâmica completamente diferente em termos de desenvolvimento. E porque as infraestruturas públicas, a viabilidade de uma infraestrutura pública é analisada a nível custo-benefício. Então, o benefício que isso traria, portanto, iria induzir um desenvolvimento para Santiago, mas também para Cabo Verde. E nessa perspectiva, que eu acho que é preciso, de fato, nós começarmos a pensar grande. Acha que seria apenas um investimento público ou uma PPP, ou um investimento público ou privado, com adoção de portagens para rentabilizar todo esse investimento? Agora está muito na moda, PPP, já esteve e portanto, com algumas polémicas, mas é uma saída importante. Mas há um princípio de fundo que é utilizado a nível mundial, utilizador-pagador. Então, quem utiliza a infraestrutura paga a infraestrutura. E há formas de fazer isso, portagens e outras formas que nós podemos adotar para trazer grandes infraestruturas. Eu gostaria de ver em Cabo Verde um pensamento grande, né? E nós devemos começar a pensar nisso. Eu, quando chego, por exemplo, na Madeira, que tem menos população que Cabo Verde, e ver numa ilha 200 túneis. 200 túneis. E nós temos em Cabo Verde inteiro cerca de 2 túneis. Sim, eu lembro-me do túnel de Santo Antão. E temos Santa Cruz. Portanto, pouca coisa mais. E nós temos que pensar grande. Mas uma pessoa sai de uma ponta de Madeira até outra ponta, em poucos minutos já está lá. Eles fizeram esse trabalho, em primeiro lugar, de contornar a montanha, subir a montanha. Em segundo lugar, passaram a contornar a montanha. E, numa terceira fase, furaram a montanha. Então eu gostaria de ver teleféricos, gostaria de ver autoestradas, gostaria de ver Cabo Verde com uma certa vantagem competitiva em termos de saúde, desenvolvermos o turismo de saúde e Cabo Verde ser um centro de acolhimento de utentes da costa africana, dos Palopes e de outros países que possam vir a Cabo Verde, porque Cabo Verde pode oferecer um serviço de saúde de alta qualidade. E nós, com especialistas que temos na diáspora, eu acho que podemos montar coisas muito interessantes que possam nos dar alguma vantagem competitiva a nível global. Muito bem, Zé Luís, fica então esta visão e esta ambição que de facto é precisa cada vez mais para Cabo Verde dar esse grande salto rumo ao desenvolvimento. Não sei se em 1 minuto, 2 minutos teria tempo para falar desse mandato 3 anos de José Maria Neves na Presidência da República. Em primeiro lugar, o nosso Presidente da República está de parabéns por completar 3 anos. Em meu entendimento, é que Zé Maria Neves constitui um ativo importante para Cabo Verde. Portanto, é raro nós termos um político que esteja 3 mandatos com maioria absoluta e que tenha, portanto, maioria absoluta outra vez nas presidenciais e, portanto, constitui de facto um elemento de confiança do povo. É uma verdade. No entanto, é preciso também que cada ato esteja de acordo com essa expectativa que o povo tem em relação ao Dr. Zé Maria Neves. E ao longo deste mandato houve altos e baixos. Eu acho que o mandato é globalmente positivo, mas houve de facto este erro operacional que veio trazer uma certa mancha à figura, portanto, ímpar que tínhamos em Cabo Verde. É preciso, de facto, refazer, portanto, esse erro sem beliscar a instituição que é a Presidência da República. Eu tenho estado a defender que Cabo Verde, a grande mais-valia de Cabo Verde é o facto de termos isto, que não houve nenhuma quebra, nenhuma queda de presidentes, de governos durante esses 50 anos da independência. Isso é um recurso de ouro. Então nós temos que arranjar todas as formas para manter isso. Qualquer avaliação que é feita do mandato do Sr. Presidente da República será feita pelo povo. E nas próximas eleições, as consequências do bom ato que ele fez e do mau ato, provavelmente porque nós não temos todas as informações que ele fez,
esta avaliação será feita pelo povo e o resultado ditará, portanto, o que é que o cabo-verdiano pensa disso tudo. Muito bem, José Luís Mascarenhas, obrigado por ter vindo aqui ao Fora da Caixa. Agora vamos ter um hiato, uma interregno aqui nestas edições e nestas conversas. Vamos estar com as atenções centradas na campanha eleitoral, depois as eleições no dia 1 de dezembro e voltaremos naturalmente para fecharmos este ano neste espaço de reflexão e neste exercício também da cidadania. Obrigado também pela sua colaboração aqui com a Rádio de Cabo Verde. Chega ao fim esta edição do Bom Dia Cabo Verde. Chama a sua atenção que nós temos a partir de hoje 2 edições do Jornal de Campanha. Eu estarei em antena à 1h30 da tarde para a primeira edição do Jornal de Campanha. A segunda edição será feita a partir da nossa redação no Mindelo e acontece às 5 da tarde.